Olá, turma. Boa noite. Nós vamos continuar a produção do nosso conteúdo em psicologia social. Nós, até o momento, construímos e desenvolvemos a história da psicologia social, o que é psicologia social. Vimos que a perspectiva cognitivista é algo que permeia, uma teoria que permeia a psicologia social, o olhar da psicologia social. Mas nem só a perspectiva cognitivista de Kurt Lewin nos possibilita um olhar para trabalhar uma psicologia social. Nós temos também uma perspectiva teórica chamada a abordagem sociohistórica da psicologia social, que é uma teoria de Vygotsky, bem como outros russos, que construíram uma teoria depois que a Rússia passou por um período de guerra e que se constitui lá o marxismo, o materialismo dialético, e dentro desse contexto histórico vai surgir essa teoria de Vygotsky, tentando também explicar o comportamento humano, trazendo uma análise do comportamento humano justamente dentro da sociedade, dentro das organizações sociais, depois do pós-guerra, no qual a Rússia se encontrou destruída, com um nível de analfabetismo muito grande. E dentro desse histórico foi onde ele fundamentou, principalmente na educação, a sua teoria, mas ele traz essa visão dessa relação entre o homem e a sociedade e o homem, e que nos permite também trazer um olhar dentro da psicologia social para fazer uma intervenção, o que não é diferente também da perspectiva cognitivista, como nós havíamos falado, que não exclui a parte biológica cognitiva cerebral do homem, mas também coloca que a parte do grupo que ele convive, que é o social, também influencia. Então, assim, Vygotsky, ele, ao lado de alguns colaboradores, propõe um estudo sociogenético do homem, ou seja, tanto social como genético, o homem ali na sua parte física, biológica e social. Então, assim, ele não vai deixar de lado as relações, as condições biológicas do ser humano, principalmente a parte neurológica, que para eles é a maior influência da relação, de construção do homem dentro do social é justamente na interferência do desenvolvimento cerebral, das nossas funções mentais, ou também chamadas funções psicológicas superiores, como o nosso pensamento, nossa característica para ter as funções executivas, como o planejamento, a nossa forma de pensar, a linguagem, a forma da gente processar o que a gente escuta, o que a gente vê. Tudo isso é influenciado pelo nosso contato com o social e proporcionando essa aprendizagem no nosso cérebro. Então, a tentativa deles era de não reduzir o ser humano, mas sim ampliar a visão que se tinha em relação à leitura do homem dentro da sua cultura. Então, nós temos aí um contexto histórico, lembrando que toda teoria que construímos, ela tem um contexto. Se hoje pararmos para pensar daqui a 10 anos à frente,
contexto histórico da pandemia influenciou na construção de teorias, de trabalhos acadêmicos, na visão de mundo. Então, ao mesmo tempo, essa comparação eu faço com a teoria de Vygotsky dentro da Rússia, que vai sofrer influências do marxismo, até porque o marxismo ele restringia a produção de conhecimento e fundamentava que toda a teoria, toda a constituição que se tinha de visão para saber por que as pessoas, por que os homens são homens, por que se constitui assim, por que aprendem, não poderia ter uma visão diferente, tá? Mas sim uma visão sempre com um olhar voltado para o materialismo dialético, né? Essa relação dialética de que o homem produz algo na sociedade e a sociedade produz no homem. Essa relação o tempo todo, essa relação dialética, né? Então, Vygotsky, ele surge na psicologia num momento significativo para a nação russa, logo após ter se consolidado a revolução, em meio a uma nova sociedade, meio que completamente desestruturada depois da guerra, e que tem que se reconstituir. E depois dessa guerra e depois dessa implantação de um Estado, de uma formação totalitária, vai-se exigir que as pessoas se comportem de um outro jeito, uma nova constituição de homem e visão do próprio homem dentro da sociedade. Então, a teoria marxista, bem como Vygotsky, ele vai trazer essa visão de que o homem é construtor da cultura. Então, ele influencia dentro da cultura, mas, ao mesmo tempo, também a cultura influencia. Por isso que é esse chamado de dialético, por causa dessa relação entre um e outro, principalmente através da linguagem. O materialismo é o material produzido nessa relação dialética. Então, ele elabora a sua teoria da gênese, né, o nascimento, a criação e a natureza do social, dos processos psicológicos superiores. Então, por que tem uma visão? A psicologia social tem uma visão da cultura. Por que a psicologia social usa, na verdade, a visão de Vygotsky? Porque ela vai olhar a gênese e a natureza social das pessoas e como vai influenciar nos processos psicológicos superiores, ou seja, como vai influenciar na constituição desse sujeito. Vygotsky, de acordo com Boni, empenhou-se em criar uma nova teoria que abarcasse uma concepção de desenvolvimento cultural do ser humano por meio do uso de instrumentos, em especial, o instrumento que ele está se referindo maior é a linguagem, tida como instrumento do pensamento. Então, a linguagem é o maior instrumento de desenvolvimento cultural do ser humano, de desenvolvimento do ser humano dentro social. E nós já havíamos falado isso nas outras aulas. Então, dessa forma, o princípio do materialismo dialético, como eu falei com vocês, essa relação, esse desenvolvimento cultural através da linguagem vai dar nessa produção material. Ou seja, essa produção de pensamento entre o homem e a sociedade e o homem, nessa relação dialética de dois, de uma sociedade, um homem e a sociedade, uma construção. Então, a teoria marxista, ela propõe, né, que o funcionamento intelectual do homem, que inclui tanto a identificação dos mecanismos cerebrais subjacentes, a formação e desenvolvimento das funções psicológicas, como a especificação do contexto social em que ocorre tal desenvolvimento. Então, essa teoria ela vai olhar a construção cerebral do ser humano, as funções psicológicas, a atenção, a percepção, a propriocepção, o pensamento, a linguagem. Tudo vai se dar num contexto social de desenvolvimento.
A concepção marxista de que o essencialmente humano é constituído por relações sociais. Então, a concepção marxista vai fundamentar dentro da teoria de Vygotsky isso, de que o que é essencialmente humano, o que é nosso, ele vai ser constituído dentro das nossas relações sociais. Então, essa visão para a psicologia social é muito importante, traz um fundamento para trazer nossa visão dentro do onde nós formos ali trabalhar. Então, ela nos dá uma visão sobre como culturalmente aquela família, aquela pessoa, aquele grupo é influenciado com os valores daquela sociedade, com os valores daquele grupo, com os valores daquela comunidade. Então, ele traz esse suporte. E então eu quero trazer uma visão também, uma outra visão também para a psicologia social. Então, o objetivo da psicologia, da teoria de Vygotsky, é caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formam ao longo da história humana e de como se desenvolve durante a vida do indivíduo. Então, é caracterizar como nosso comportamento ele vai ser formado, desenvolvido durante a história humana e como ele vai se desenvolver durante toda a vida, porque nós continuamos em pleno desenvolvimento até o dia que morremos. Então, Vygotsky traz alguns pontos importantes da teoria que o artigo que baseia essa aula chama de assertivas a respeito da teoria de Vygotsky, no qual ele diz que o homem é um ser histórico-social. Então, o homem ele é moldado pela cultura que ele próprio cria. Então, é essa relação dialética. O indivíduo é determinado nas interações sociais, ou seja, é por meio da relação com o outro e por ela própria que o indivíduo é determinado. E a linguagem, por ela própria que o indivíduo é determinado e é determinante dos outros indivíduos. Ou seja, como é que se determina, né? Como é que o indivíduo vai ser determinado pelas interações sociais? Através da linguagem. Essa linguagem ela pode ser escrita, visual, principalmente a falada, feita por imagens. A atividade mental, uma outra assertiva, diz que a atividade mental ela é exclusivamente humana. Então, essa parte racional da atividade mental ela é humana, ela não existe em outros animais. O desenvolvimento nosso é marcado por 3 momentos. A filogênese, que é a origem da nossa espécie. A sociogênese, que vai ser a origem da sociedade. E a ontogênese, que vai ser a origem do homem, a história do homem dentro dessa sociedade. E a microgênese vai ser a visão do homem, do indivíduo único. Como essa sociedade influenciou nesse indivíduo único, ou seja, tem uma visão individual de cada pessoa. A atividade cerebral superior, ou seja, o que é essa atividade cerebral superior? É você aprender a vida, o mundo, essa aula, de uma forma superior a alguém que não teve o mesmo acesso que você à educação, por exemplo. Então, uma pessoa que estudou, não é negligenciando nem menosprezando, é só fazendo uma comparação. Uma pessoa que estudou até a 4ª série, o nível de atividade cerebral dela é menor que o de vocês. Por quê? Porque você já tem um contato com a parte intelectual muito maior que eles. Então, o entendimento é maior. Então, o desenvolvimento cerebral de vocês nessas áreas é muito maior do que o deles.
A mesma coisa, assim, a atividade cerebral de uma criança, ela está em pleno desenvolvimento para se chegar a um adulto. Então, o nível superior de um adulto, ele consegue processar situações de uma forma abstrata e uma criança não. Para ela tem que ser tudo concreto. Então, essa é a diferença de nível cerebral que se está falando. Então, não é simples, né? A atividade cerebral superior ela não é simples. Não é simplesmente eu ver essa garrafa e vi. Uma atividade cerebral superior, eu sei dessa garrafa, sei como ela é. E se eu esconder ela, meu cérebro processa como ela é e para que ela serve. Então, é um nível de desenvolvimento muito maior.